Bom, pessoal, boa noite. Boa noite a todos. Estamos aqui de novo, mais uma vez. Última aula de novembro, né? Novembro está acabando, né? Então, aqui, então vamos passar aqui. Então, novembro está acabando. Hoje é a nossa última aula, né? Nós temos mais 2 encontros no sábado, dia 3 e dia 10. Né? Então, eu queria combinar com vocês o seguinte, né? Antes de qualquer coisa, por favor, não faltem dia 3 e dia 10, tá? O próximo encontro, só falta um encontro presencial aí na usina, né? Para cada grupo. Então, por favor, não faltem nesse encontro. Tá? Vai ter uma atividade, né? Não vou falar uma prova, porque não é prova. Sobre esse tema que a gente vai falar hoje. Vocês já observaram lá que tinha um redutor de velocidade lá na sala lá há um tempo, né? Então, eu deixei essa atividade para agora, para a última aula mesmo, tá? Então, não falta nesse sábado e no próximo sábado, né, que vai ser uma atividade, né? Isso que eu peço aí, encarecidamente a todos. Relembrando aí o nosso cronograma, né? Nós temos aula online até no dia, acredito que dia 15, tá? Na última semana aqui, acho que tem 3 dias de aula. Dia 12, dia 14 e dia 15, se eu não me engano. Tá? 17 não tem aula. 17 tá nosso último dia de aula é dia 15, tá? A partir disso vocês estão de férias. Ano que vem, né, eu tenho algumas aulas com vocês também, né? Eu fui ontem no Senai e estava vendo lá o cronograma e ficou 5 aulas online, né? 5 aulas durante a semana e 2 sábados, né? Mas ano que vem nós conversamos sobre isso, não precisam, não precisa se esquentar com isso aí, né? Recebi um e-mail, peraí, deixa eu ver que e-mail que eu... Tá, beleza. Muito bem. Então, hoje, não é que nós já falamos sobre os redutores, tá? Então, eu só vou relembrar algumas coisas para a atividade do fim de semana, para a atividade prática, né? Isso aqui que vocês estão vendo na tela, vocês vão observar aqui, né? Onde eu trabalho, né? É o nosso procedimento de manutenção de redutores de velocidade aplicados ao grande número de redutores, tá? Nós temos, né? E nesse documento de 35 páginas, né? Como vocês estão vendo aqui, fala-se todas as informações necessárias para um mecânico, né, que faça desde a sua montagem no campo e a sua manutenção e inspeção. Tudo que foi tirado, tudo que está aqui foi tirado dos manuais. Ninguém, não foi assim, alguém lá que fez por conta, né? Foi recomendações de fabricantes, algumas coisas, experiência própria e assim por diante, tá? Então, isso aqui é igual comentei. É um procedimento que todos nós utilizamos, independente do redutor, e é um material de consulta, né? Muitas vezes, ao invés de procurar o manual do redutor, alguma coisa assim, as informações aqui são claras sobre como fazer tal atividade, tá? Então, como qualquer procedimento, ele fala sobre os padrões, né? Que tem que ter, como é que funciona, então a gente vai falar um pouquinho sobre eles, por quê? No fim de semana, vai ter o redutor e vai ter um. Deixa eu ver se eu acho aqui, peraí. Vou colocar aí. Uh, Peraí, só um pouquinho. Tá, tá carregando. Então vai ter o redutor lá, se a gente vai fazer a desmontagem do mesmo e a montagem, né? E vocês vão, é, no final, fazer um relatório do que foi feito, respondendo algumas questões, tá? Não são questões assim, são questões do dia a dia, que eu quero dizer. Não está carregando aqui, peraí que eu vou colocar. Agora foi. Deixa eu achar aqui.
Por exemplo, vai ser questões, qual a sequência de montagem? Eu vou botar isso numa folha, cada um vai ter tempo para escrever. Quais são as ferramentas que a gente utilizou? Né? Quais os dois tipos de rolamento? Né? Quais os métodos de lubrificação desse redutor? Né? Cite todas as engrenagens e a relação de transmissão, que nós já vimos isso. Né? Então, nós vamos fazer isso no sábado, né? Especificação dos parafusos e qual o torque dos parafusos, né? Lembrando que, em caso de redutores, o torque dos parafusos e o uso do torquímetro é de essencial uso, tá? Diferente das bombas lá, que a gente acaba não precisando usar. No caso de redutores, é de bom tom a utilização de torquímetro nos torques dos parafusos. Então, identificação, quando você olha para um parafuso, você pelo menos saber o que significa aquela informação na cabeça dele e o torque necessário. Tá? Então, essa atividade é o objetivo da aula desse sábado. Então, a aula de sábado é baseada nesse procedimento, né? Nós temos aqui, vocês, por favor, considerem aqui os números aqui. Outra coisa, professor, tem como mandar isso para nós? Cara, até tem, né? Mas eu preciso editar ele aqui, preciso tirar algumas informações. Tá? Mas não tem nada, não é um segredo aqui não, tá? É só por, você sabe, empresa, né? Então, nós falamos sobre, primeira coisa, antes de começar, né? Fala sobre procedimento de segurança, né? Que no próximo procedimento fala para você checar o manual de montagem do equipamento, né? Conferir os avisos do motor, né? O que tem, ler todos os documentos do projeto, regulamentações e requisitos do redutor. Né? Então, basicamente, para o procedimento de segurança é você conhecer o que você está instalando, né? Com funcionamento, né? E assim por diante. Né? Não é porque você tem 55 anos de mecânica que você não vai ler o manual. Isso, eu acho assim, custa nada. Outra coisa que acontece em todo lugar, tá? Todo lugar acontece isso. A empresa comprou um redutor. Vocês têm N redutores iguais na planta. Pega-se aquele manual, joga-se na mesa da mecânica ou joga numa gaveta e esquece dele. Né? Consulte o manual. Não precisa parar tudo que está fazendo para consultar o manual, mas são informações relevantes. Você sempre aprende alguma coisa lendo o manual. Tá? De qualquer equipamento. Qualquer equipamento mesmo. Então, a parte de segurança, lógico, né? Todo equipamento deve ser bloqueado, né? Desligado de corrente, protegido contra uma nova ligação, seja ele bloqueado no CCM, retirado do fusível, etc, etc. Vamos lá. Aqui fala um pouco sobre a questão do funcionamento, né? Nós já sabemos assim que os redutores têm a principal função é a multiplicação do torque através da relação de transmissão, né? Na utilização de engrenagens, né? E nós temos aqui as engrenagens que podem ser roscas sem fim, né? Pode ser cônicas, pode ser planetárias, né? Planetárias, aqui são essas. Pode ser paralelas, pode ser helicoidais. Tem N motivos, N tamanhos de redutores, né? Então, aqui você vê que está faltando a paralela, né? Que são os maiores redutores. Vamos lá. De eixos paralelos. Então, basicamente, o que eu acabo com essa pouca experiência que eu tenho, pouca assim, a gente mexe com um redutor relativamente pouco, porque demora-se muito tempo para ele apresentar um desgaste. Né? Vamos lá, demora, nem sei quanto demora bastante tempo, vocês devem entender também. Quanto maior o redutor, mais fácil mexer nele. Né? Quanto menor o redutor, pior é mexer nele. Essa que é a sequência. Tá? Porque quanto menor o redutor, mais cuidado para não quebrar as coisas, um monte de pecinha aí tem. Tá? Então vocês vão entender isso mais melhor no sábado, quem nunca, tipo assim, colocou a mão na massa, né? Talvez sábado nós teremos que ter aula lá na oficina por causa da prensa, tá? Para montar os redutores, o ideal é que você tenha uma prensa. Mas no sábado nós veremos isso. As partes essenciais, pessoal. Aqui nós temos um redutor relativamente helicoidal, né? Que é um redutor utilizado muito em bombas, né? Bombas helicoidais utilizam esse tipo de
de redutor, algumas transportadoras, né? As helicoidais são um redutor que tem um melhor rendimento. Mas não vem ao caso. O que eu quero dizer é o seguinte, tá? Todo redutor, independente do modelo, independente do tipo, independente da marca, independente, ele vai ter as mesmas características e mesma estrutura. Tipo assim, todos eles vão ter, por exemplo, esses itens que estão aqui. Todos eles vão ter um pinhão, né? O que é o pinhão? Pinhão é o pinhão de entrada no motor lá, ó. Geralmente, né? Está acoplado à ponta do motor, independente. Engrenagem, né? Nós já falamos que o padrão do redutor é a transmissão por engrenagem, né? 3, eixo pinhão. Então a gente vai procurando aqui, ó, engrenagem 2, o eixo mais um pinhãozinho, que são menores, e assim por diante. Mas vamos assim as coisas. Chaveta, né? Todo redutor vai ter a chaveta, porque segura a engrenagem no eixo principal. Não, temos a chaveta. Retentores, né? A maioria, 99% dos redutores são lubrificados a óleo, né? E uma maneira de vedar que nós já vimos, né? Tanto do líquido sair ou que a sujeira entre, são os retentores. Rolamentos, não preciso falar nada, né? 12. Anel de retenção, né? Que são os famosos anéis elásticos, né? Dá um trabalho. Então, esses anéis é que fazem a fixação do redutor na posição correta. Pode ver que geralmente não tem parafuso que segura diferente, né? O que segura, apoia o eixo juntamente com tudo é o anel. É o anel de retenção. Os distanciadores, que são um problema sério, são só umas pecinhas que servem para dar a distância certa para montagem, né? Às vezes você esquece, às vezes você inverte, às vezes e assim por diante. Carcaça, olhar, eu quero achar um distanciador de novo, rolamento. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Tá. Tem um negócio que acontece muito. Né? Quem quiser falar alguma coisa depois sobre isso, já tem uma experiência, tá aberto, tá? Observe o seguinte, se eu pegar todo o desenho, eu vou dar um exemplo para você, eu vou pegar um desenho de um outro redutor. Ó, esse aqui é um desenho de um redutor real, tá? Ó, nós temos aqui o desenho de redutor real. Ó, é um redutor da Jeremia, né? Comprado, bonitinho, igual aquele que está ali no desenho, no procedimento. Então ele fala todas as informações necessárias, né? Ó, as medidas aqui, ó. As peças, ó. Todas as peças. Geralmente, eles têm essa aqui não vai ter. Aqui não vai ter. Não vou mais servir. Mas esse aqui, ó, arruela de ajuste, que são, ó, 507, são como se fosse para tirar a folga. São arruelas para você tirar a folga do redutor depois que você monta. Então, isso assim, quando ele está novo, primeira montagem, ele tem um ajuste normal. Ele trabalhou 5 anos lá e você foi lá e teve que trocar os rolamentos e fez uma montagem perfeita, né? Muitas das vezes as distâncias por algum motivo não ficaram as mesmas, tá? E você não consegue colocar a arruela de ajuste a mesma quantidade de arruela de ajuste de novo. Por exemplo, existem arruelas de ajuste de meio milímetro, de 1 milímetro, 2 milímetros, né? Independente. Aí você faz a montagem e você coloca e você não consegue colocar. Aí você pensa, será que tem alguma coisa errada? Será que eu tenho? Não, não tem. Tá? As arruelas de ajuste, como o nome já próprio diz, né, não são, tipo assim, que toda vez é obrigado a colocar de novo. Ah, você trocou rolamentos aqui desse retentor aqui, que são 1, 2, 3. Aqui, ó. São 3 aqui nesse conjunto de rolamentos. Né? E aqui, ó. 506, 507, 509. Vamos imaginar que eu tenha 3 arruelas de ajuste. Toda vez vai ter 3 arruelas de ajuste. Não é regra. Porque é o seguinte, esse rolamento ele pode ter ficado meio milímetro para cá, meio milímetro para lá, e você no final tem que tirar uma arruela de ajuste. Ou até colocar outra arruela de ajuste. Então, eu vou mostrar isso na prática sábado. Mas não é uma regra geral que quando você desmonta um redutor, você tem que colocar todas as arruelas de ajuste novamente. Isso tem que ser avaliado na hora da montagem. Beleza? Alguém quer falar alguma coisa? Sidney, o pessoal que faz a manutenção do redutor.
Realmente é assim mesmo, professor. Uma vez a gente desmontou um igual esse que está aqui mesmo, aí acabou sobrando uma arruela dessa aí de ajuste. Então, tipo assim, diferente de outros equipamentos que você acaba meio ficando desesperado porque sobrou peça, né? As arruelas de ajuste não. Né? Você podem, se ficar sem folga nenhuma e sobrar a arruela de ajuste, tá tudo certo. Beleza. Só um pouquinho, gente. Espera aí que o telefone tá tocando. Então, aqui nós temos um outro modelo, um rosca sem fim, que é um modelo, geralmente são modelos menores, né? E, de novo, né? Só um instante. Tá. Muito bem. Então, nós temos aqui um redutor de rosca sem fim, que geralmente são de menores tamanhos, não são de menores tão grandes assim, mas tem os mesmos componentes, né? Dentro desses componentes que eu posso, além do outro cuidado que a gente tem que ter aqui, o principal cuidado que nós temos que ter é com a válvula de respiro. Então, lembrando, nós já falamos sobre lubrificação, mas vamos repetir. A válvula de respiro, item 20, cadê? Geralmente a válvula de respiro, como o nome já diz, ela é como se fosse uma válvula de alívio, uma válvula de segurança. Se essa temperatura do redutor subir muito e, consequentemente, aumentar a pressão dentro do óleo dentro dele, né? A válvula de respiro tem que estar ali, ela é calibrada, é aferida, para que essa pressão seja jogada para o ambiente. Né? É um ponto mais fraco do elo ali, né? Muito bem. Se essa válvula tiver travada, ou se você, por acaso, o engenhoso, mecânico, aquele mecânico engenhoso, ele foi lá e tirou a válvula e botou um bujão. Né? Também acontece muito. Né? Se por acaso esse redutor apresentar um defeito, algum sob pressão, né? Essa pressão vai buscar o caminho mais frágil, né? Para sair dali. Se não tiver válvula de respiro, o caminho mais frágil vai ser ou o retentor, né? Ou os. Aqui, outro nome aqui, achei aqui. É os 13. Não tem 13? É a tampa, né? Ou tampa de expansão. Aqui não tá olhando. Pularam o 13 aqui. Ou a tampa de expansão, que é o que cobre aqui, né? Ou o retentor ou a tampa de expansão. Eu já contei isso para vocês lá naquela vez da torre de esfriamento. Que essa tampa que saiu vazou todo o óleo, né? Então, devido a falha no respiro. Então, também aqui as mesmas coisas, os mesmos cuidados. Né? Nós temos aqui um de engrenagem cônica, né? Que é um saco isso aqui. Então, isso aqui geralmente é o pior de todos que mexer nesse negócio. Se montou errado uma vez, montou na sequência errada, meu Deus. Então, eu considero assim, um dos mais zicados para montar por causa da sequência, né? Tanto esse como o outro, você consegue ter montado uma sequência meio errada que dá certo. Agora, esse aqui só tem uma sequência possível. Então, eu já tive que desmontar umas 4 vezes para dar certo. Não tem nenhum problema de falar também. Eu acho assim que ninguém. Às vezes as pessoas têm vergonha de falar dos erros. Não, eu aprendo muito com os erros. Nunca mais esqueço como é que monta. Mas, assim, a sequência é a mesma e os itens também são os mesmos. Né? Não igual eu disse, a padronização dos itens de redutores é uma coisa ótima.
nesse ponto. Não vai ter nenhum item diferente que você não viu. Né, ó. Se eu pegar aqui depois, você vai ver. Muito bem, agora nós já conhecemos um pouco, já vimos assim as peças, né? Para vocês terem uma ideia melhor. Vamos falar sobre a instalação. Então, nós vamos instalar um ambiente novo lá. Acabou de chegar, ou novo, ou ele estava guardado e vai ser instalado, né? Então, gente, isso acontece muito de vocês, é aquela velha história da bomba, né? Vocês me perguntam, o que aconteceu com a bomba? Lá do tanque, né? Montou-se em cima de outra base e vai vibrar, que é uma beleza. Mas montaram, né? Eu avisei. Aqui não está funcionando ainda. Quando estiver funcionando, eu vou dar risada, no fundo. Mas, paciência. A montagem, pessoal, é o momento, montagem de instalação, que para você eliminar todos os erros possíveis, porque a máquina não está funcionando. Você tem tempo para fazer, geralmente, né? Você tem tempo, você tem possibilidade para fazer um serviço melhor. Não é o momento para você fazer ajustes, abre aspas, gambiarras, fecha aspas, tá? Não é o momento. O momento de você fazer isso é no momento que você não pode parar aquele equipamento, você tem que resolver para colocar para rodar. Beleza? Então tá. Então, ó, as instruções, né? Que esse tal equipamento não seja danificado no transporte, né? Nós temos regras para transporte, ele sempre na posição, né? Verificar se a plaqueta de identificação do redutor corresponde, no caso, o motorredutor corresponde com a tensão da rede, coisas básicas, tá? Eixos e saídas superfícies das flanges devem ser completamente livres de agentes anticorrosivos, né? Tem que estar limpo. Coisas básicas também que não tem nada aqui que no fundo a gente não sabe. Né? Qualquer coisa que nós vamos montar, ele tem que estar o quê? Tem que estar bem transportado, né? Você vai olhar uma tensão antes, você não vai colocar nada numa tomada sem saber se aquela tomada é 110 ou 220 na sua casa. É a mesma coisa. Né? A questão de sujeira ou anticorrosivos, né? Vocês sabem as partes de contato, eixo de saída e eixo de entrada, né? Devem estar limpos, né? E isso com o mínimo de oxidação possível. Os redutores padrão, né? Os redutores padrão, pessoal, eles são projetados para uma temperatura de trabalho, um ambiente de trabalho para que ele possa trabalhar. Tá? Então, isso é uma informação que você tem que conhecer para a instalação. Conhecer qual é a temperatura de trabalho daquele redutor projetado e a temperatura ambiente que ele vai trabalhar. Né? Então, você não pode colocar um redutor que não suporta aquela temperatura no lugar, né? É óbvio também. Vamos lá. Ferramentas. Pessoal, aqui nós não, tipo assim, para economia, né, de papel, nós não colocamos todas as chaves que a gente precisa, porque é muita coisa, né? Não tem como saber. Mas aí, observe o seguinte, né? Torquímetro, diferente de bombas, né? O torquímetro, né? Para quem nunca usou um torquímetro, para quem nunca viu um torquímetro, nós vamos levá-la aí, eu vou levar no sábado, nós vamos fazer a montagem utilizando um torquímetro, né? Por quê? Porque diferente de outro equipamento, o torquímetro, para a fixação do redutor lá na base, né? Disco de contração, adaptador do motor, no caso, né? Tampa de entrada, encaixe de centro, precisa estar com o torque conforme o parafuso. Então, nós vamos aprender. Quem não tem alguma dúvida, nós vamos aprender a usar o torquímetro e vamos aprender a olhar na cabeça do parafuso, conforme o tamanho e material, qual o torque daquele parafuso. Isso não está no desenho do redutor. Você tem que olhar isso pela nomenclatura da cabeça do parafuso. Fala mais sobre segurança, né? Questão de fundação, né? Ó, a fundação. Na montagem do redutor sobre a fundação de aço, tem especial atenção à solidez da estrutura. É aquilo que nós comentamos, já comentei em outras ocasiões. Às vezes você acha que você colocou só porque você colocou lá uma viga aí de 100, de 4 polegadas,
aquela estrutura está sólida, né? Só que conforme você aperta o redutor, o peso do redutor, ela framba, a gente fala assim, ela se move, né? Então ela tem que estar, a gente fala assim, ela tem que estar travada na fundação. Não tem nenhum problema você fazer isso na fundação de aço. A estrutura deve corresponder ao peso, né? Tendo em conta as forças atuantes sobre o redutor. Então, lembrando que são as duas forças, o peso e a força que ele transforma. Ô, Paulo, o seu microfone está aberto, tá? Paulo Roberto. Vamos lá. Então, ó, enchimento do redutor de óleo. Esse aqui, pessoal, é a recomendação da SCW sobre a questão do óleo, tá? Então, cada fabricante tem a sua, mas vamos lá. Então, a gente fala assim, ó, enche o redutor com lubrificante apenas quando ele estiver na posição de montagem final. Então, isso é importante. Às vezes, você vai montar o redutor lá em cima da torre, lá. Ah, não, vamos colocar óleo aqui embaixo, depois não. Não se deve. Deve colocar o óleo somente na hora que ele estiver pronto para funcionar. Tá tudo pronto, tá alinhado, tá tudo beleza. É só desbloquear o motor e rodar. Coloca óleo. Tá? Garanta que o óleo esteja a temperatura ambiente. Né? Então, isso aqui é mais fácil. Você não vai colocar um óleo tão quente assim. Encher até a quantidade e a especificado pelo fabricante, né? Vamos lá. O que fala sobre isso aqui? Geralmente, quando você adquire um redutor, isso vem identificado no próprio redutor ou no manual. Fala o seguinte, para você trocar o óleo depois de 200 horas, ou 500 horas, ou 200 horas, a primeira troca. Né? Por quê? Né? Dentro do redutor pode ter um desgaste natural, as engrenagens, os dentes começam a ter um desgaste maior no início, né, devido ao primeiro contato, uma falha de usinagem, mínima que for, né? E há um desprendimento lá lembra que nós falamos sobre tribologia, né? São as formas de desprendimento dos materiais, do desgaste dos materiais, no início da operação, né? Então, por isso que quando você coloca o redutor para funcionar e você fez lá você trocou o conjunto de engrenagens, né? Você não pode simplesmente deixar igual era antes. Ah, vamos trocar o óleo a cada uma vez por ano. Não. Você tem que ter, nas primeiras 200 horas de trabalho, em média isso, tá? Vai variar de fabricante a fabricante. Substitui o óleo, primeira troca, depois você mantém o tempo de vida normal do óleo. Esse óleo pode ser reutilizado? Pode. Ele pode ser filtrado, pode ser limpo e pode ser reutilizado de novo. Tá? Porque a única função disso é retirar as impurezas e o desgaste. Aqui nós falamos sobre alguns tipos de redutores com vaso de expansão, né? Bomba de extremidade de veio, né? Então são algumas variáveis, né? Nós falamos sobre montagem já, cadê aqui? Montagem, já pulou para montagem. Então, aqui nós vamos falar sobre a montagem de um veio, né? Quando um redutor vazado, né? Quando a gente fala assim, né? Quando o redutor é acoplado ao eixo do equipamento, né? Então, ele tem várias maneiras, né? A gente tem que... Geralmente, esse trabalho aqui é feito com utilização de ferramentas específicas, não é específica, né? Observem aqui, né? Temos como se fosse uma porca e um parafuso onde você, com a utilização da força aqui da rosca, desse tirante que a gente fala assim, a gente empurra o redutor para a posição dele, né? Então, coloca o anel de retenção interior, né? O 8, fixa a placa terminal, né? Então, e coloca, né? Então, em caso de dúvida, a gente vem aqui e olha, né? Logicamente, quando nós fazemos isso algumas vezes, a gente acaba não tendo mais as principais dúvidas. Mas está aqui as informações. Ó, as tolerâncias, ó, né? Que a gente tem todo o processo. Desaperte a porca, tire, né?
quando o eixo não é, naquele caso lá, quando o eixo tem diferenças de diâmetros, observe não, aqui no início, né? E quando o eixo tem somente um diâmetro, igual tá aqui, ó, né? Que é o tamanho maior, né? Conforme o tamanho muda, você muda o método de montagem. Observe o seguinte, aqui, ó, conforme é muito maior o redutor, né? Então ele entra muito menos na primeira vez, né? O esforço no tirante é muito mais maior, muito mais tempo, né? Se esse redutor tiver na vertical, na horizontal. Se tiver na vertical é mais fácil, né? Ele acaba com o próprio peso dele, ele já entra, né, com o auxílio da talha ou do elemento de fixação. Então essa parte que não, a gente mostra melhor na aula prática, tá? Fiquem tranquilos. Então é um outro tamanho, o tamanho de 100 a 160, são maiores ainda. Mas tudo a mesma coisa. Então, aí nós estamos assim, a franja de montagem. Né? Todo redutor vai ter uma franja, a maioria deles tem uma franja de montagem, né? Que após o redutor utilizando o meio de auxiliar adequado, a desmontagem ou montagem do flange de montagem é permitida apenas sob acompanhamento do serviço de apoio cliente da FCW. Então, ó, o que é o flange, né? Deixa eu pegar aqui o desenho de novo. O flange de montagem, pessoal, de uma maneira bem simples, é isso aqui, ó. Esse aqui é um flange de montagem. Vou pegar aqui o desenho, ó. Cadê? Isso, ó, flange de entrada, que é o 6, né? O flange de entrada é o só. É onde entra aqui, né? Então, geralmente esse flange, ele tem várias nomenclaturas conforme o motor que vai entrar ali. Né? Ele pode ser fala assim, um AIC 100, um AIC 120, né? Que é o tamanho do motor aqui, ó, para encaixar no flange. Então, esse redutor ele pode ter vários tamanhos de flange correspondente ao motor que a gente vai utilizar ali. Tá? Muito bem, aqui nós vamos falar de novo sobre desalinhamento. Por que acontece? Porque, geralmente, pessoal, por um problema de espaço, né? Nós, às vezes, acontece que nós não conseguimos realizar um alinhamento com o relógio com o alinhador, igual nós fizemos nas últimas duas aulas. Então, isso acaba sendo da maneira antiga, no caso de redutores, devido a muitas vezes o espaço. Nós não tem espaço para botar o equipamento, ou não tem, né, para prender. Então, a gente acaba utilizando o método antigo. Então, nós temos algumas tolerâncias, né? Porque geralmente o redutor trabalha em uma rotação menor, né? Quanto menor a rotação, maior a sua tolerância para a montagem de desenhamento. Ao montar acoplamentos, efetue o seguinte compensação de acordo com a informação fornecida, né? Então, nós temos a folga máxima e mínima, que é a distância dos dois acoplamentos. Isso aqui é algo muito importante. Os desalinhamentos e os dois tipos de desalinhamento, né? Então, nós temos aqui, ó, que nós já vimos, né? Que é o método, ó, método de medição do resultado exato. Então, nós temos o primeiro método, que é através de folga. Né? Você pega lá uma régua ou um calibre de folga e mede as duas extremidades e vai ajustando conforme isso. Né? A grande questão é que você tem um bom resultado nas duas extremidades aqui em cima, né? Aqui e aqui, mas aqui no meio nem tanto. Né? No meio acaba ficando um pouco fora, né? A questão do radial. Fica muito bom no axial, mas ruim no radial. Né? Seria o angular. O desalinhamento, depois que você corrigiu o angular, que é a altura do motor, né? Você vai subir um pouco mais a traseira, você vem aqui e para regular a altura dos dois lados, né? Integralmente. Depois que você nivelou o motor, o redutor, você vem aqui para pegar a reguinha lá e colocar aqui, né? Ou reguinha, o relógio comparador e assim por diante. Aqui. Normalmente, né? Os redutores têm uma gama maior de acoplamento. Diferente das bombas, né, que nós acabamos utilizando pneuzinho, garra, mais, né? Os redutores a gente usa uma grande quantidade, nós usa engrenagem, nós usa o aranha, tem um monte, conforme a utilização, devido ao torque do equipamento, né? Lembrando que nós temos que selecionar um acoplamento
conforme o torque que o equipamento produz e que necessita, né? É igual. E a ideia é que, em algum problema, o elo mais fraco da corrente quebre, né? O elo mais fraco da corrente, muitas vezes, é o acoplamento, tá? Muitas vezes. Ou deveria ser acoplamento. Vamos lá. Ai, cadê aqui? Estou me ajeitando aqui. Olha lá. Então, ó, monte os cubos, né? No caso aqui, nós temos aqui um acoplamento de garra, né? Nós temos aqui os dois eixos, né? O eixo do motor, o eixo do redutor. Monte os cubos 1 e 2, né? Os dois cubos, dos lados de entrada e saída, dos veios. Atenção. Perigo de danificação dos motores, se os cubos forem instalados incorretamente, eventuais danos materiais. Pessoal, nós temos aqui, ó. Vocês aí têm uma vantagem muito grande. Qual que é a vantagem? Vocês têm o torneiro, que é especialista. Ele é torneiro. Né? Então, a possibilidade de ele errar um acoplamento ou deixar folgado demais é pequena. Lógico que existe, né? Mas é pequeno. Nós não, né? Tipo assim, geralmente quem abre acoplamento sou eu. Né? E já acontece algumas vezes de você errar um pouquinho e deixar um pouco folgado esse acoplamento. A pergunta é: o que é melhor? Um acoplamento justo demais ou um acoplamento solto demais? Né? Não preciso responder. Já vou responder para vocês. Nenhum, nem outro. Né? O acoplamento ideal é aquele que ele entra com pequenas pancadas. Tá? Não é pegar uma marreta de 5 kg e dar nele. É a sua marreta que você trabalha no dia a dia, batendo nele de uma forma não amassar ele e entrar. Essa é a medida total. Se você colocar o redutor com a mão, sem esforço nenhum, ele está o acoplamento. Ele está folgado demais. Tá? Ponto. Se você tiver que colocar muita pressão para colocar ele, também está muito apertado. Tá? O acoplamento, tá? Ele entra de uma maneira forçada. Pequenos golpes. Tá? Pequenos golpes, igual martelar um prego. É a medida de um acoplamento. Vamos lá. Vamos imaginar a seguinte situação. Né? Você foi lá, vocês vão ter aula de freio, vocês vão aprender a fazer tipo uma roda de chaveta. Vamos ver se vai dar tempo. Né? Aí você foi lá e errou o roda de chaveta. Ficou um pouquinho maior, menor, ficou um pouquinho empolgado. O que você pode fazer? Lembrando, você tem um Allen da chaveta, você pode abrir um outro Allen. Né? Você pode fazer o Allen, botar 2 Allens dentro do cubo, né? Para melhorar o travamento. Esses 2 Allens, né, provavelmente vai causar um pequeno desalinhamento natural no acoplamento, porque está folgado. Então, esse é o grande problema de você ter acoplamentos muito abertos. Você acaba tendo um desalinhamento natural, você não consegue resolver. Um outro, e quando você tem um acoplamento muito apertado, né, você acaba danificando ele na montagem ou danificando outras peças do eixo do redutor, né, devido à pressão excessiva. Beleza? Isso também acredito que todos vocês já devem, pelo menos, ter uma noção, né? Aqueça os cubos a uma temperatura de aproximadamente 80 graus. Esse procedimento facilita a sua instalação. Vamos lá. Tá? Isso aqui é uma orientação. Tá? 80 graus. Rolamento, né, a gente aquece a 120 graus no máximo, mas isso também danifica ele. Porém, se você pegar e o acoplamento estiver na medida certa, na tolerância certa, né, conforme o ajuste H7, que vai dar o ajuste H7 vai ser nessa medida que eu falei, pequenas pancadas igual você martelar um prego, né, não vai ter problema, não precisa aquecer. Se você pegar e tiver muito apertado, aqueça. Só que o grande problema de aquecer é depois para tirar. Entendeu? Esse que é o X da questão. Você vai lá e aquece.
Ele entra, beleza, pode tirar isso depois de 5, depois de 6 safras trabalhando, meu amigo, mas não sai nem, só cortando, mas não sai nem a pau. Instale a coroa dentada e os elementos, né? Instale o flexível, né? Os elementos 5. Mova o redutor motor axialmente até alcançar a medida E. Né? Cadê a medida E? Cadê a medida E? Não, está aqui embaixo. Já vou mostrar. Né? Então é o seguinte, aqui está a medida. Né? No elemento de garra, nós já tivemos essa aula também. Né? Observe o seguinte, né? A medida aqui, ó, E, que é a medida. Vamos pegar o S. Né? O S, gente, ó, é a medida entre um acoplamento e outro. Né? Deixa eu dar um zoom aqui, né? Ó. Observe que essa parte não está fixada a essa, né? Então essa parte não pega. Então, beleza. Qual que é a medida? Né? Nós temos aqui o S. Ó, tamanho do acoplamento. Nós temos o 14, 19, 24, 38, 42, né? Que é o tamanho. Né? Esse tamanho é padronizado. Vou fazer um negócio aqui, só um pouquinho. Então, nós temos um exemplo. Ó. Nunca está colado no outro. 1,5, 2, 2,5, 2,5, 3, 3, 3, até 10 milímetros. Aquele grandão, né? G. Para você ter uma ideia, pessoal, o G, aqui, ó, é o parafuso é o Allen, né? A gente fala assim, ó. Se for fazer da maneira certa, pessoal, ó, nós temos até, ó, um aperto desse parafuso aqui. Então, esse parafuso, pessoal, a gente aperta hoje, né? Nós apertamos até sair água, né? A hora que travou, nós para, né? Mas da maneira correta, né? Tem até um torque necessário. Você tem que pegar o torquímetro e ir lá e dar o torque conforme a recomendação aqui. Então, nós temos aqui um parafuso M8, por exemplo, né? Ó, é um torque de 10 newton, né? Por metro. 10 quilos por mais ou menos, né? Então, a gente vai ver mais isso na prática no sábado. Mas é para vocês verem, tudo tem a sua nomenclatura. Tudo bem, nós já montamos, agora nós vamos para a inspeção e manutenção. Antes de iniciar os trabalhos, deslize de novo, né? Bloqueio, normal, né? Lembrando, para quem chegou no meio da aula aí, pessoal, esse aqui é um procedimento de manutenção que é utilizado onde no meu atual emprego. Vamos lá. Ó, antes de iniciar os trabalhos, deixar o redutor esfriar. Né? Esse é uma questão de segurança. Né? Retire com cuidado o bujão e drene o óleo. Nunca misture lubrificantes sintéticos com lubrificantes minerais. Vamos lá, pessoal. A única maneira de você... Vamos lá. De novo, nós já falamos sobre isso, mas vamos relembrar. Você tem um redutor lá que trabalha com óleo mineral. Beleza. Aí você, não, vamos botar sintético porque dura mais tempo. Aí você vai lá e taca dreno mineral e taca sintético dentro. Não faça isso. Ou também, ao contrário, tá? Não faça isso. A única maneira de você conseguir fazer a maneira correta é na manutenção de rotina. Estourou o rolamento, estourou um dente, né? Você vai fazer a montagem, vai fazer a limpeza e vai trocar o óleo. Se não, não se troca óleo de nenhum equipamento, basicamente sintético ou mineral, com rolamento com ele montado funcionando. Vamos lá. Lá vai ele, né? Verificação do nível de óleo. Pessoal, retentores, né? Nós temos assim, nós podemos dizer que nós temos procedimentos assim. Como ele é um equipamento robusto, muito robusto, de uma confiança muito grande, né? Os principais cuidados que a gente vai ter nele é a análise de óleo, né? Mas não, a verificação do nível de óleo, normal. Só um pouquinho, entendeu? O cenário tá ligando aqui, peraí.
Tá. E a vibração ou a preventiva normal, a inspeção de rota. Você passar por ele, verificar a temperatura, verificar ruído, né? Porque, como eu disse, como ele pode ser robusto, ele não apresenta, ele apresenta falhas com o tempo e você consegue identificar essa falha. Verifique o nível do óleo apenas após o redutor ter arrefecido e parado. Gente, isso é uma recomendação, mas não existe. Tá? Para verificar o óleo, se ele está funcionando lá, você vai lá. Se tiver óleo no visor, ótimo. Você vai achar sensacional. Se tiver, você tirar o bujão e te sair óleo, você vai achar ótimo também. Então, não são todas as situações que você vai conseguir parar ele, né? Esperar esfriar para verificar o óleo. É o ideal. Tenho certeza, né? Que todo mundo tem automóvel, todo mundo tem moto, todo mundo tem um veículo de transporte aí, ou já teve, né? Assim, vai verificar o óleo, né? Do carro, né? Aí, não, tem que esperar esfriar. Realmente, por quê? Você vai esperar esfriar o carro, todo o óleo vai descer para o cárter, né? E você vai ter uma real situação do nível do óleo. Mesma coisa, você para no posto, o frentista vai falar assim, verifica o óleo. Cara, para quê? É lógico que vai estar abaixo. É bem para ter abaixo. Porque todo o óleo, o óleo já está todo esparramado, né? Então não se verifica óleo quente. Mas essa situação a gente não acaba conseguindo fazer essa boa prática no dia a dia, né? Acaba só olhando pelo visor. Se tiver óleo no visor, tiver óleo no bujão, ótimo, né? Se não tiver, fudeu. Repita a inspeção do nível do óleo após as primeiras horas de funcionamento. Isso aqui foi quando colocou o óleo, né? Eles não tem nenhum vazando. É primeira montagem. Se tiver a vareta, você olha pela vareta. Se tiver visor, você olha pelo visor. Se tiver bujão, você olha pelo bujão. Se não tiver nada, meu amigo, tem algum problema, né? Tem algum problema nesse redutor. Vareta de medição, né? Então, nós temos a vareta de medição. Geralmente, são poucos os que têm essa vareta, né? Geralmente são as bombas, né? Geralmente, os grandes têm esse visor de nível aqui, né? Então, um visor de nível ótimo, que fica para fora, você consegue ter uma visualização ótima do nível do óleo, né? Então, geralmente, tem uma marcação em vermelho que tem que ficar ali dentro, ali naquela área. Mas é totalmente normal quando você coloca lá na marca fria, né? Quando ele está frio, coloca naquela marca. Quando ele começa a funcionar, esse nível acaba baixando um pouco. Então, você tem que tomar cuidado, ter ciência disso, né? Se o nível do óleo for demasiadamente baixo, né, você abre o bujão e coloca o óleo, né? Então, esse aqui, ó. Pessoal, para quem não sabe, pessoal, isso aqui ó, se chama óculos. Não é visor, tá? Isso aqui é um visor. Isso aqui é um óculos. Tá? Chama-se óculos. Óculos de inspeção. Quem não sabia, aprendeu uma coisa nova hoje. Né? Então, o óculos de inspeção, pessoal, ele tem que estar no meio dele, tá? Não acima, não abaixo. De novo, é provável que ele esteja um pouco abaixo devido a funcionamento, tá? O que não pode é você não ou encher isso até em cima de óleo ou não ter óleo nenhum, tá? Então, o ideal, no meio dele. Qualquer equipamento que use óculos, o nível é o centro dele. Vamos lá, vamos substituir o óleo, né? Então, ó, desaperte, lógico, né? Você vai bloquear de novo, vai fazer todo aquele procedimento, né? Vai tirar o bujão do óleo, vai drenar o óleo. Aí, aqui não está escrito isso, né? Mas a questão, o óleo, quanto mais quente possível, melhor para drenar. Porque a viscosidade dele é mais alta, mais quente, ele escorre mais facilmente. Né? Então, é muito mais difícil você drenar um óleo na temperatura ambiente do que um depois de cumprimento de funcionamento. Então, realize rapidamente a mudança de óleo após o redutor ter sido desligado, para impedir a sedimentação de materiais sólidos. Então, é por isso. O segundo motivo é viscosidade
E o terceiro é o seguinte, o corretor está em funcionamento, né? As impurezas estão ali girando juntamente com o óleo. Se você deixar muito tempo esse óleo parado para trocar ele, essas impurezas vão sedimentar de novo. E você não vai sair todas com a troca do óleo. A purga do óleo deve ser feita sempre que possível, com óleo ainda quente, né? Mas evite temperatura de 50 graus. Abasteça sempre o redutor com o último tipo de óleo utilizado, registrado, né? Não é permitido misturar óleos, de novo, né? Óleos ou fabricantes, né? Ó, ao mudar de óleo mineral para óleo sintético, ou de óleo sintético para mineral, né? O redutor deve ser completamente lavado com um novo tipo de óleo, né? Bom, então aqui fala mais sobre a questão de substituição de óleo, que nós já falamos isso. Ó, ao efetuar a substituição do óleo, lave completamente o interior do redutor, eliminando resíduos com óleo e lama. Para essa lavagem, deve ser utilizado o mesmo tipo de óleo posteriormente utilizado durante a operação do redutor. Abasteça a unidade com um novo óleo apenas depois de garantir que não existam restos do óleo velho. Tá? Vamos lá, vamos lá. Fala mais sobre lubrificação. Muito bem. Aqui no final, pessoal, nós temos aqui os possíveis problemas, né, que foi colocado aqui. Uma regularidade é causa possível, o que não tem que fazer? Então, ó, vamos lá. Se o redutor está com ruído de funcionamento estranho ou cíclico, está com ruído lá que não constante, cíclico, que fala assim, né? Pode ser danos no rolamento ou na engrenagem, né? Ruído de batimento, que é só nas regulares, torção do cárter ou ponto de fixação, ruído causado por rigidez insuficiente ou na fundação. Então, sabendo dessas causas, a gente tem que fazer, né? Primeira coisa, verificação do nível do óleo, né? Parar o acionamento e contactar, se for possível, né? Reforçar a fundação. Se você tiver algum desgaste nesses itens aqui, provavelmente no óleo vai estar essa informação, né? O óleo vai sair bastante sujo, bastante contaminado. Ruído de funcionamento anormal e irregular, né? Causa possível corpos estranhos no óleo. Então, de novo, verifica o óleo, né? Ruído de funcionamento invulgar na área de fixação do redutor. Quer dizer, está funcionando bem, mas o redutor está vibrando, está pulando, né? A fixação do redutor desapertou-se, né? Aperte os parafusos de fixação, substitua os parafusos de fixação. Temperatura do serviço demasiadamente elevada. Vamos lá. Nós temos duas manutenções, duas rotas de manutenção diferentes para redutores. A primeira é feita regularmente, feita tipo assim, uma vez a cada 15 dias, mais ou menos, né? Isso. Onde o responsável pela área tem lá uma ordem preventiva, que ele vai fazer uma verificação das condições dos redutores. O que é isso? Ele vai verificar temperatura, ruído e óleo. Beleza? Só isso. Uma outra inspeção, que é feita uma vez a cada 2 meses, é a análise de vibração nos redutores. É feito por uma outra pessoa. Né? Geralmente, quando a gente encontra uma temperatura elevada, né, encontra nessa primeira inspeção. Então, nós temos essas possíveis causas, né, que a gente tem que saber e tentar resolver antes de achar que é outra coisa, uma coisa mais grave. Óleo em excesso, né, lembrando, né, de novo, né, o óleo não pode ser completamente dentro do cárter, porque tem que ter uma área de troca de térmica e de que abaixa a temperatura. Então tem muito óleo. Né? Óleo, muito tempo de utilização do óleo, hora de trocar, né?
Óleo demasiado sujo, são duas diferenças, tá, gente? Aquele óleo que já foi usado há muito tempo, ele já está desgastado, você pega ele, não tem nem parece óleo mais. Ou o óleo está sujo, tem muita contaminado de partes, né? Está quente porque a temperatura do ambiente está elevada, né? Em redutores como o ventilador, né, os motorredutores, né, o ventilador está com problema. Em redutores com arrefecimento incorporado, débito do líquido refrigerante muito baixo. Então, tem redutores, pessoal, que tem como se fosse um bom carro. Né? Tem a bomba de água, tem uma refrigeração. Então, a gente tem que verificar esse sistema. Sistema de refrigeração, tampa de arrefecimento de água, cartucho para arrefecimento de água. Nós temos esses redutores aqui. É um saco, gente. Meu Deus. Parece um carro. E, às vezes, dá um problema na bomba d'água. Vai ter que trocar. E nós temos as medidas a tomar. Tá? Eu não vou ler, mas são as medidas normais. É óbvio, né? Se o óleo está sujo, tem óleo em excesso, você vai tirar o óleo. Ou trocar. Né? É só temperatura muito elevada nos rolamentos, né? De novo, quantidade do óleo insuficiente, né? Quando nós temos óleo excessivo, esquenta tudo, toda a carcaça esquenta. Quando nós temos problema de falta de rolamento, só os mancais aquecem, falta de óleo. Né? Óleo com demais, de novo, muito utilizado, rolamento danificado. Temperatura de serviço muito elevada, né? No anti-retorno, não existe função de bloqueio. Pessoal, o que é função anti-retorno? Okay? Não é todos, é uma opcional. Muitas vezes é um opcional dos redutores. Não é padrão que o redutor tem. Existem algumas operações, por exemplo, que o redutor não pode girar do lado ao contrário. Ele só pode girar do lado para a esquerda, no sentido horário, por exemplo. Em nenhuma maneira ele pode girar no sentido anti-horário. Está desligado, alguém foi lá, a força do processo fez ele girar no sentido horário, por exemplo. Isso não pode existir, não pode acontecer. Né? Então, esses redutores têm um sistema anti-retorno, né? Como se fosse um sistema de travamento, bem assim simples, né? Onde não permite que ele gire em um determinado lado. Ele só gira do outro. Né? Eu já vi um vídeo, na verdade, um vídeo assim da CW que mandaram para a gente. Eu acho que fizeram aquela de propósito. Que pegaram um redutor desse, né? Colocaram esse redutor de retorno, inverteram o motor e ligaram. Meu amigo, pensa que o motor foi longe. Eles provar que o anti-retorno segura, né? E o que estoura é o motor. Né? Então, acho que se precisar, deve ter algum vídeo no YouTube sobre isso. Vou ver se eu acho depois. Então, esse é o sistema de retorno. Nós temos travamento. Né? Então, ó, nós temos aqui, ó, nós temos um vazamento de óleo, né? Então, se temos vazamento de óleo, a grande primeira coisa aqui é retentor, né? Então, basicamente, é retentor. Então, ó, nós temos vazamento do bujão, né? E, de novo, tem muito óleo, né? Acionamento instalado na posição de montagem incorreta. Arranques a frio frequente, formação de espuma no óleo, ou nível de óleo demasiado elevado, né? Então, quando há um derramamento de óleo. Quando há um vazamento de óleo na válvula de drenagem ou no bujão, né? Retorno de retorno, que é o fitting soltos, né? Quando é utilizado correia, né? Nós já falamos sobre isso. Geralmente elas são mal alinhadas, né? Ou condições ambientais, ou a sobrecarga mesmo. São as três opções que a gente tem no desgaste de correias e redutores. Que faça, né? Beleza? E acabou. De novo, gente. Tem tudo que precisa aqui? Não, não tem tudo. Mas, de novo, qualquer pessoa que tenha o mínimo de conhecimento em manutenção, com essas informações aqui, você sabe o que fazer na hora lá de um problema. Né?
De novo, cada empresa, cada lugar faz seu procedimento. Vocês, por exemplo, vocês podem sentar aí, um dia, daqui a uns meses, um ano. Ah, vamos fazer o procedimento? Vamos. E o seu procedimento dá 2 páginas. Não tem nenhum problema. Né? Como eu disse, não é uma regra geral, né? E é isso. Ó, para vocês, só para vocês. Deixa eu pegar um negócio, peraí. Pra vocês entenderem, né? Como. Aqui. Ó, nós temos esse aqui também, ó, que esse aqui é para agitador e misturador. Muitas vezes agitador e misturador tem o quê? Um redutor, não tem? Então, mas aqui nós temos aqui, ó, um procedimento para misturadores e agitadores. Temos de travamento, como é que funciona, ó, os tipos, né? Nós podemos ter esse tipo, podemos ter esse lateral no tanque, nós temos também, né? E as partes principais, não. Não, beleza. Mas ele fala somente do agitador. Ele não fala mais do redutor. Ele. Ó, então tá. Pessoal, 10 minutinhos. Intervalo, depois nós continuamos. Nós voltamos. 8h30 nós voltamos.
Bom, pessoal, vamos lá. Então, para terminando aqui hoje, assim, vocês começaram a fazer aquela atividade da NR12? Alguma dúvida, algum comentário? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém não quer falar nada? E aí? Eu acho que isso não quero falar nada. Né? Tá bom. Eu já me acostumei. Né? Vamos lá, então. Ô, professor, eu enviei uma lá para você. Você olhou? Sim, eu até estava olhando aqui agora. Estava com o WhatsApp aberto aqui eu tinha olhado só da espinha do peixe que você me mandou. Eu não olhei ainda o BR12, eu não mandei, mas eu vou olhar aqui. Beleza. Tá? Você me mandou, sim. Professor, Pode falar. essa do espinho do peixe é para ficar no caderno, né? A espinha do peixe, sim. Pode ficar no caderno. Né? A NR12. O checklist lá, eu fiz ele no manuscrito, que eu não. Aí vou entregar ele manuscrito, não tem problema não, né? Não, me entrega. Só me entrega. Vamos lá. Beleza. Relembrando os prazos, tá, gente? Ó, a NR12, vocês podem me entregar até o último dia de aula, até daqui, né, nos 2 próximos sábados. A do compressor, pessoal, se vocês quiserem, ó, o prazo de entrega é sábado, tá? Do compressor. Sábado agora é o prazo de entrega que nós tínhamos combinado, tá? Então, quem for lá na aula sábado entrega, quem não for na aula, fala para o cara entregar. Né? No caso, a única pessoa que está autorizada a entregar digitalmente, assim, é o Fernando, porque está de atestado. Tá? O restante, eu quero o papel na minha mão. Não quero, dessa vez eu não quero foto no WhatsApp, não. Do checklist do compressor, tá? Então, a única pessoa que está autorizada a entregar coisas pelo WhatsApp nesse momento agora, sim, é o Fernando. Fernando, você mandou seus atestados para esse módulo para abater as faltas? Boa noite, professor, tudo bom? Eu tinha encaminhado ontem, porque ontem, até então, eu recebi já a confirmação, sexta-feira agora, eu vou estar fazendo a cirurgia, 1h30 da tarde, né? Então, aí eu já até formalizei ali junto com a Margarete, né? Ah, tá. Ela perguntou se eu estava participando. Falei para ela que eu estava fazendo só as online, né? Sim. Que daí a presencial não estava sendo possível. Daí ela, beleza, só deu ok, pronto. Aí agora sexta-feira agora eu vou passar por essa fase aí. Tá, não, beleza. Então tá tudo certo. Acho que tipo assim, só que perguntei porque ontem eu falei com ela sobre o seu caso e até perguntei se tinha alguma coisa lá, se tinha enviado alguma coisa. Né? Mas espero que dê tudo certo aí, que você logo volte à sua vida normal. Sim, assim eu espero. Mas obrigado, tá? Não, imagina. Então tá. Pessoal, então na aula de sábado nós vamos fazer essa atividade com redutores. Né? Vou resumir para vocês o que será feito, né? Vai ser utilizado aquele redutor que já está na sala, né? E um redutor paralelo, né? Redutor paralelo, vocês estão mais habituados aí, que é um redutor, né? Ô, professor, só uma coisinha. Aquele trabalho lá do checklist a gente vai fazer em dupla, né? Tem que entregar 2 folhas ou só uma com o nome dos dois, tá bom? Só uma, não. Só uma com o nome Só dos uma, dois. né? Sim. Beleza, então. Tá? Mais alguém? Eu vou levar um redutor de eixo paralelo, né? Que é esse redutor aqui, mas de menor, né? Bem menor tamanho, né? Que é o mais comum, e aquele que já está lá, né? Então,
nós vamos fazer uma atividade de montagem, reconhecimento dos itens, pontos importantes e atividade do torquímetro, torque com os parafusos. Eu tô devendo um negócio que eu prometi para o Segovia há um tempo atrás, de levar o trator de parafuso lá, né? O negócio. Prometo que eu lembrarei de fazer isso nessas 2 aulas, tá? Não é que eu esqueci, só fui deixando, tá? Vou levar. Tá. Então é isso. Fiz chamada, depois eu vou dar mais uma informação aqui e vou terminar. Dia 30. Vamos lá. Dia 30, Adriano. Antônio. Haroldo. Presente. Proves. Carlos Alberto. Presente. Fernando. Presente. Heitor. Presente. Leandro. Presente. Leonardo. Presente, professor. Acorda, Leonardo. Acorda, meu. Acorda, menino. Lucas. Acordei. Presente. Fala, José. Presente, professor. Paulo Roberto. Presente. Pedro. Sérgio. Sidney. Valdenir. Presente. Valber. Presente. Wallace. Presente. Vai pedir para. Pessoal, é o seguinte, eu percebi que faltaram aí o Adriano, faltaram o Antônio, faltou o e o pessoal da noite, né? Os dois aqui, o Lindomar. Quem mais faltou? O Pedro e o Sérgio. Então, por favor, aí, vocês Eu tô passam, aqui, professor. Quem tá aí? Não, é o Sidney. Você não chamou, mas eu tô por aqui, tá? Não, sim, eu não chamei porque eu já tinha conversado. Por isso, mas você tá aqui. Beleza. Tranquilo. Então, por favor, vocês passam um recado para eles sobre os prazos, por favor. A questão da importância de vir no sábado, nos 2 próximos sábados, tá? Vocês passem isso para eles. É porque, igual, aconteceu um fato que, tipo assim, eu achei um pouco, eu não, né? Foi o Igor, né? O Igor falou que não poderia ir sábado, que teria que trabalhar e pedir para né? Não entrei assim, porque ele tinha que trabalhar mesmo, né? Então, tipo assim, acho, bom, ele não fez atividade de alinhamento, ele não teve noção nenhuma. Achei que ele foi prejudicado, né? Ele já trabalha à noite, ele já não assiste às aulas, ele só vai no sábado, né? E no sábado que ele tem que ir, ele tem que trabalhar, né? Ou fazer um horário diferente, igual parece que foi que ele comentou isso comigo. Achei um pouco assim chato. Tô passando para vocês entenderem o que, né? Então, para isso para não acontecer e não prejudicar nesses 2 próximos sábados, avisem, se organizem aí para que todo mundo possa vir, possa participar, tá? Vamos repetir. Vamos lá. Um minutinho. Estou abrindo aqui.
Vamos lá, gente. Ó, eu vou ler para vocês qual é a atividade que nós vamos fazer sábado, tá? É a seguinte, ó, prestem atenção. Na historinha. E comecem a pensar. O laticínio Bom Leite é fictício, tá? Após uma inspeção de rotina, detectou-se que o redutor de velocidade da hélice da torre de refrigeração apresentava um forte ruído e um aquecimento fora do normal. Então, solicitou-se à empresa Workpiece Usinagem Limitada a verificação e manutenção do redutor de velocidade e do motor elétrico. Para a empresa, foi enviado também os equipamentos e o desenho de montagem dos mesmos. Desafios e entregas, né? Você, o que você vai me entregar? Ou o que nós vamos fazer no sábado? O aluno deverá fazer um relatório técnico listando as prováveis causas dos problemas, né? Dos problemas. Então, quais são as possíveis causas dos problemas? Realizar o estudo e interpretação do desenho e listar, né? Sequência de montagem e desmontagem dos equipamentos, ferramentas usadas para montagem e desmontagem, tipos de rolamentos, respectivos diâmetros internos e externos, método de lubrificação, tipos de engrenagem, especificar materiais utilizados na confecção dos elementos, tipos de parafuso, diâmetro nominal, tipo de rosca, comprimento útil e torque necessário. Então, essa aqui é a atividade. Parece que é um monte de coisa, mas não é, porque o redutor lá não é grande, tá? Lembra disso. Um redutor relativamente pequeno e simples, tá? Não precisa se desesperar. Então, é essa atividade. É essa atividade que a gente vai fazer junto, lógico, eu vou auxiliar vocês, mas eu espero uma grande participação de todos e uma grande conversa. Igual sempre foi nas atividades práticas aí de bomba, todo mundo em volta do equipamento trabalhando. Tá? É isso que eu espero. Pessoal, vocês tenham uma boa noite. Tá? Um bom descanso aí. Nós tivemos sábado. Eu espero que essa rápida explicação sobre redutores tenha sido proveitosa aí para quem não trabalha tanto na área. Tá? De novo, dê um recado para as pessoas que